Existe um versículo na Bíblia tão poderoso que mudou impérios, derrubou tiranos e literalmente moldou a civilização ocidental. Hoje vamos explorar não apenas uma frase, mas 3 versículos que são verdadeiras bombas históricas, cada um capaz de mover montanhas, iniciar revoluções ou quebrar as correntes da humanidade. Prepare-se, porque você está prestes a descobrir como algumas palavras escritas há milênios ainda fazem o mundo tremer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jerusalém, ano 30 depois de Cristo. O templo fervilha de tensão. Jesus de Nazaré está cercado por fariseus furiosos, escribas irritados e uma multidão que não sabe se o ama ou o odeia. A situação? Ele acabou de soltar a bomba mais perigosa da história humana. Disse que a verdade liberta. Parece simples? Não para o Império Romano. Não para os líderes religiosos. E definitivamente não para qualquer ditador que já existiu. Imagina a cena. Jesus olha nos olhos daqueles homens poderosos e basicamente diz: "Vocês estão mentindo, e todo mundo vai descobrir." Mas ele não parou por aí. Ele disse que existe uma verdade absoluta, objetiva e que ela tem o poder de quebrar qualquer corrente. Os fariseus ficaram furiosos. Por quê? Porque toda a estrutura de poder deles dependia de controlar a informação, de filtrar o que as pessoas podiam ou não saber. Som familiar? Deveria. Este versículo não ficou quieto na Bíblia. Ele virou dinamite pura na mão de revolucionários. O Martinho Lutero cravou esse conceito na porta da igreja em 1517. Resultado? A Reforma Protestante que rachou a Europa. Os pais fundadores americanos construíram uma nação inteira sobre essa ideia. A verdade liberta virou o lema não oficial da democracia. Gandhi usou essa frase para quebrar o Império Britânico na Índia. Sim, palavras derrubaram um império. A verdade virou a arma mais perigosa da humanidade. E olha que ironia! Ditadores do mundo inteiro passaram os últimos 2000 anos tentando enterrar exatamente essas palavras. Olho por olho, dente por dente. Espera aí. Você provavelmente pensa que esse versículo é sobre vingança brutal, certo? Errado! Este é possivelmente o versículo mais mal interpretado e, ao mesmo tempo, o mais revolucionário da história da justiça humana. Cerca de 1400 a.C., deserto do Sinai, Moisés desce do monte com as tábuas da lei e, entre elas, está essa pérola. Mas vamos entender o contexto. Antes disso, se alguém te tirasse um olho, você matava a família inteira da pessoa. Se roubassem uma galinha, você queimava a vila. Era o caos total. A vingança não tinha limite. Olho por olho não era uma ordem para ser mais violento. Era um freio de emergência na violência humana. Moisés estava dizendo: calma aí, pessoal. A punição tem que ser proporcional ao crime. Revolucionário? Absolutamente. Essa foi a base de todos os sistemas jurídicos modernos. O conceito de a punição deve ser adequada ao crime nasceu aqui, neste deserto, há mais de 3000 anos. Este versículo virou a espinha dorsal da justiça. O Código de Hammurabi babilônico já flertava com a ideia, mas foi este versículo que cristalizou o conceito. O direito romano pegou o emprestado e criou as bases legais do Ocidente. Os sistemas jurídicos modernos ainda usam o princípio da proporcionalidade que nasceu aqui e hoje está em todos os códigos de justiça. A punição deve ser adequada ao crime. E a ironia suprema? Jesus depois chegou e disse: virem a outra face, elevando o conceito para um nível ainda mais alto. Mas isso é outra história. O versículo que todo mundo pensa que é sobre vingança, na verdade foi o primeiro controle de qualidade da justiça humana. Moisés basicamente inventou o sistema jurídico moderno no meio do deserto. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ilha de Patmos, cerca de 95 depois de Cristo. João, o último apóstolo vivo, está exilado numa rocha no meio do mar Egeu. O Império Romano está perseguindo cristãos,
queimando os vivos, jogando-os para os leões. A situação? Desesperadora. É neste momento de desespero total que João recebe a visão mais poderosa já registrada na história humana. João vê o futuro, e não é qualquer futuro. Ele vê um mundo onde a dor não existe, onde a morte foi derrotada, onde toda lágrima foi enxugada, onde o sofrimento é apenas uma memória distante. Parece utopia? Parece impossível? Exato. E é justamente isso que tornou essa promessa tão poderosa. Este versículo virou o combustível de esperança mais potente da história. Durante as cruzadas, cavaleiros marchavam para a Terra Santa com essas palavras nos lábios. Na peste negra, quando a Europa estava literalmente morrendo, este versículo era sussurrado em leitos de morte. Nos campos de concentração nazistas, prisioneiros judeus e cristãos se agarravam a esta promessa. No movimento pelos direitos civis, Martin Luther King Jr. citava este versículo ao falar do seu sonho de um mundo sem discriminação. A força que move o mundo. Sabe por que este versículo tão poderoso? Porque ele fala diretamente com a dor universal humana. Todo mundo já chorou, todo mundo já perdeu alguém, todo mundo já sentiu dor. E este versículo promete que isso vai acabar. É uma promessa tão grande, tão impossível, tão linda, que bilhões de pessoas ao longo de 2000 anos decidiram apostar suas vidas nela. João basicamente escreveu o maior cheque da história, e a humanidade inteira ainda está esperando para descontá-lo. O mais impressionante? Continuamos acreditando. Então, qual é o versículo mais forte da Bíblia? A verdade é que não existe um versículo mais forte. Existe o mais forte para cada situação. Quando você precisa de coragem para enfrentar a mentira, João 8,32 é sua munição. Quando você precisa de justiça e equilíbrio, Êxodo 21:24 é seu guia. Quando você precisa de esperança no meio do caos, Apocalipse 21:4 é seu refúgio. Mas tem algo que todos esses versículos têm em comum. Eles não são apenas palavras, são dinamite, são força motriz, são o tipo de ideia que muda civilizações inteiras. E olha a ironia final. Estes versículos continuam sendo os mais temidos por ditadores, os mais odiados por tiranos e os mais amados por quem busca liberdade, justiça e esperança. Talvez seja exatamente por isso que eles sejam tão fortes. Não é apenas o que dizem, é o que fazem. Eles não apenas prometem mudança, eles causam mudança. A pergunta final fica para você. Se essas palavras têm poder suficiente para derrubar impérios e sustentar bilhões de pessoas por milênios, o que elas podem fazer na sua vida? Pense nisso e me conta nos comentários qual desses 3 versículos mais te impactou.